E aí, pessoal, nessa aula a gente vai conhecer as principais métricas que a gente precisa analisar para saber se uma campanha da rede de pesquisa está dando certo ou não, né? Se ela está trazendo resultado, se não está, onde é que a gente precisa apertar algum parafuso de repente, né? O que a gente precisa otimizar. Então, basicamente, a gente vai saber quais são as métricas que vão basear as nossas atitudes, né? Que atitudes a gente vai tomar a partir dessas métricas, beleza? Então, bora lá. Bom, a gente costuma dividir essas métricas em dois níveis, duas posições diferentes, tá? A gente tem as métricas secundárias, que são importantes, mas que obviamente não são tão importantes quanto as métricas primárias. Então, o que realmente vai balizar ali as atitudes que a gente vai tomar, as ações que a gente vai tomar, são as métricas primárias, tá? A gente primeiro vai se concentrar nelas, e aí a gente pode analisar junto com as métricas secundárias também, porque uma influencia na outra, a gente vai entender direitinho daqui a pouquinho. Mas se essas métricas primárias estiverem mostrando resultados legais, não importa muito a situação das métricas secundárias, tá? O que importa mesmo são as métricas primárias, então é isso aqui que vai centralizar ali que ações, que atitudes a gente tem que fazer para otimizar essas métricas aqui. Tá? A gente tem que estar sempre buscando melhorar essas métricas aqui principalmente. Entendeu? Você entendeu, velho? Mas vamos lá, vamos tentar entender o que engloba cada um desses tipos aqui de métricas, que aí acho que tudo vai ficar mais claro. Tá? Então vamos começar pelas métricas secundárias, que como eu falei, elas são importantes, mas não são elas que vão mostrar o que de fato está voltando para o nosso bolso, por exemplo, e o que de fato é o objetivo da campanha. Mas beleza, vamos lá. Primeiro a gente tem as impressões, que é basicamente o número de vezes que o nosso anúncio foi visto, mesmo que não tenha nenhuma interação, né? Mesmo que a pessoa não interaja, ela viu o anúncio. Então ela nos ajuda a entender o quanto os nossos anúncios estão aparecendo, né? O número de vezes que ele foi visto por dia, por semana, por mês, enfim, o período de análise a gente pode configurar lá dentro da plataforma, mas a gente pode saber o número de vezes que o nosso anúncio foi visto. Então uma impressão é basicamente o anúncio ser impresso ali na tela do usuário. Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá e pesquisa por massoterapia em Porto Alegre, ela pode ver o nosso anúncio, pode ver o anúncio de mais 2, 3 concorrentes ali, aí ela pode clicar no anúncio do concorrente, não clicar no nosso, mas mesmo assim vai contabilizar uma impressão porque ela viu o nosso anúncio, né? O nosso anúncio apareceu na tela dela, carregou na rede de pesquisa dela. Então ela não precisa clicar, ela pode só visualizar que vai contar como uma impressão. E uma pessoa pode ver mais de uma vez o mesmo anúncio. Então pode ser que a gente tenha 10 impressões, isso não quer dizer que a gente atingiu 10 pessoas, né? Pode ser que uma pessoa pesquisou ali 3, 4 vezes e nas 4 vezes ela viu o nosso anúncio. Então vai contabilizar como 4 impressões, mas é uma pessoa só que a gente alcançou. Então impressões não está diretamente relacionado ao número de usuários que visualizou o anúncio, tá? É o número de vezes que ele foi visto. Então um usuário pode ter visto mais de uma vez. Beleza? Depois a gente tem os cliques, né, que eu acho que é bem autoexplicativo, então é o número de cliques que o nosso anúncio está recebendo, e aí sim, a pessoa tem que clicar de fato no anúncio, né, então não basta ela ver o anúncio, ela vai ter que interagir, vai ter que clicar, e aí vai contabilizar um clique. E como na rede de pesquisa a gente paga por clique, não por impressão, então a gente não vai pagar para aparecer para as pessoas, a gente só vai pagar se a pessoa se interessar ali pelo nosso anúncio e clicar. Bom, aí depois a gente tem o CTR, que é basicamente a taxa de cliques, tá? Então é a frequência com que as pessoas que veem o nosso anúncio clicam nele. Então ele é basicamente uma proporção entre impressões e cliques. E aí o cálculo para chegar nesse CTR, obviamente a gente não precisa fazer esse cálculo porque o próprio Google nos mostra lá ele já calculado, mas o cálculo é dividir o número de cliques pelo número de impressões e multiplicar por 100, tá? Porque ele é lido em porcentagem. Então para que serve, né, o CTR? Ele serve principalmente para mostrar se o nosso anúncio está atrativo ou não para as pesquisas do usuário, né? Para as palavras-chave que a gente escolheu. Então se o nosso CTR está baixo, quer dizer que o nosso anúncio está recebendo bastante impressões, mas as pessoas não estão clicando, né? Então tem alguma coisa errada ali. De repente o nosso anúncio não está tão atrativo, não está persuasivo, a gente pode ter errado ali nos títulos, nas descrições, ou então a gente errou nas palavras-chave, né? Quando a gente inclui muitas palavras-chave por grupo, que é algo que a gente bate bastante na tecla, né? Que não é recomendado, tu incluir muitas palavras-chave no mesmo grupo, tu não vai conseguir criar um anúncio relevante para todas as pesquisas. E aí ele não vai ficar tão atrativo para todo mundo, e aí pode ser que o CTR fique baixo também. Então para o CTR ser bom, é melhor a gente ser mais específico, né? Escolher poucas palavras-chave e criar um anúncio que seja totalmente relevante para essas palavras-chave, né? Que atenda essa pesquisa inicial, que aí a pessoa vai ver o anúncio, vai se interessar pelos títulos, pelas descrições, vai se atrair por aquilo ali, vai clicar e aí o CTR vai ficar legal, tu vai receber um clique, enfim, todo o fluxo vai funcionar. Então o CTR é uma métrica pra gente analisar principalmente a atratividade do anúncio com relação à pesquisa do usuário. E aí muita gente pergunta, né? Qual que é o CTR ideal? Quanto que eu tenho que mirar ali? Será que tá bom esse CTR que eu tenho? Será que não tá? E aí, infelizmente, depende muito do mercado, né? Tem mercados que são mais específicos, que não tem tanta concorrência, né? Que a gente consegue um CTR de 40%, 50%. Tem outros mercados que são bem mais concorridos que um CTR de 5% já tá legal. Então varia bastante, tá? A gente não tem como trazer aqui um número ideal para tu mirar, mas eu diria que entre 5% e 10% ali é um CTR legal para a grande maioria dos mercados, tá? Numa média geral, considerando uma média geral, já é um bom CTR, beleza? Mas claro, quanto mais alto, melhor.
I knew it. Bom, e aí a nossa última métrica secundária aqui é o CPC médio, que é basicamente o custo por clique médio. Ou seja, é em média o quanto a gente está pagando por cada clique no nosso anúncio. Lembrando que na rede de pesquisa a gente paga por clique, então essa métrica aqui nos mostra exatamente o quanto a gente está pagando em média ali por um clique nos nossos anúncios, beleza? E aí aqui uma métrica influencia na outra, né? Porque se o nosso CTR estiver bom, quer dizer que o nosso anúncio está atrativo, está atendendo a pesquisa inicial e, consequentemente, a gente vai conseguir um CPC médio menor, né? A gente vai estar pagando menos por clique, porque o Google leva muito em conta isso para fazer aquele ranqueamento dele, né? Se o anúncio é relevante para a pesquisa inicial, a gente vai ter um índice de qualidade legal, que é uma métrica que mede isso, né? E aí o Google vai nos beneficiar e vai posicionar bem o nosso anúncio, porque o nosso anúncio está sendo relevante, está atendendo as pesquisas dos usuários. Lembrando que o Google está sempre preocupado em maximizar a experiência do usuário, né? Ele se preocupa mais com o usuário do que com o anunciante. Então, se o nosso anúncio estiver proporcionando uma boa experiência para o usuário, estiver sendo atrativo para a pesquisa inicial, estiver recebendo bastante cliques, o nosso CTR estiver legal, ele vai nos beneficiar por isso, e aí o nosso CPC médio vai ficar mais baixo e mesmo assim a gente vai parecer bem posicionado, tá? Agora, se o nosso anúncio não estiver legal, o CTR estiver baixo, aí o Google vai ter que aumentar os nossos lances de CPC, ou seja, o nosso CPC vai ficar mais caro para a gente conseguir brigar com os outros concorrentes e aparecer bem posicionado. Então, o CPC ele está diretamente relacionado à atratividade do anúncio, ao CTR, né? Quanto melhor o nosso CTR, quanto mais atrativo for, quanto melhor for o nosso anúncio, mais baixo vai ser também o nosso CPC. Menos a gente vai estar pagando por clique. Por isso que é importante a gente se preocupar em criar um anúncio poderoso ali mesmo e, claro, sendo relevante ali para as palavras-chave que a gente está trabalhando. Beleza? Bom, com isso a gente encerra então aqui as métricas secundárias, tá? Lembrando que elas são muito importantes, né? Para a gente medir a atratividade do anúncio, para a gente ver o quanto a gente está pagando por clique, né? Para ter uma noção ali de como o nosso dinheiro está sendo gasto, para ver se o nosso anúncio está rodando o suficiente, está recebendo impressões, está recebendo cliques. É muito importante a gente fazer tudo isso. Mas agora a gente vai conhecer as principais métricas, que são aquelas que realmente vão mostrar o resultado de fato da campanha. Em resumo, é o que vai nos mostrar se o investimento está valendo a pena ou não, beleza? Quais que são então essas métricas primárias, né? A primeira delas são as conversões, né? Que a gente já falou bastante aí ao longo do curso, que uma conversão é basicamente uma ação valiosa que o usuário pode realizar dentro do nosso site. Pode ser uma venda, né? Pode ser um preenchimento de formulário, uma ligação, um clique no botão de WhatsApp, vai depender do teu modelo de negócio, mas é uma ação valiosa que o usuário pode realizar dentro do site, que geralmente a gente tem como objetivo ao criar uma campanha. A gente não cria uma campanha focando em, eu quero receber muitos cliques, eu quero que todo mundo acesse o meu site lá. Claro, existem empresas que miram nesse objetivo, né, de receber tráfego, de receber acessos, mas em 90% dos casos, quem anuncia quer ter um resultado mais tangível, quer gente entrando em contato para pedir orçamento, quer vender direto pelo site. Então, na maioria dos casos, esse é o objetivo principal, é gerar conversões. Então, a gente tem essa métrica lá dentro, né, que vai nos mostrar o número de conversões que cada campanha, que cada anúncio, que cada grupo de anúncios está nos trazendo. Então, aqui só para a gente tentar trazer um exemplo para ficar mais claro o quanto isso aqui é mais importante do que as métricas acima, a gente poderia ter 2 anúncios. Digamos que a gente tenha 2 anúncios no mesmo grupo de anúncios. Um deles me trouxe 30 cliques, está com um CTR de 15%, mas me trouxe só uma conversão. Aí o outro me trouxe 10 cliques, está com um CTR de 8%, mas me trouxe 3 conversões. Qual dos anúncios estaria melhor nesse caso? O segundo, né? Mesmo recebendo menos cliques, mesmo o CTR sendo mais baixo, ele me trouxe mais conversões. Então ele me trouxe mais oportunidades de venda, me trouxe mais vendas, aí depende da conversão. Ele me trouxe um melhor retorno, então nesse cenário eu não ia pausar ele de jeito nenhum, né? Mesmo o outro rodando mais, o que está melhor para o meu bolso é o segundo exemplo. Então só para deixar mais claro que o foco principal tem que ser nessas métricas aqui. Em muitos casos isso realmente acontece, né? Tem um anúncio que recebe muito mais cliques, mas não quer dizer que ele está me trazendo um melhor retorno, né? Ele pode ter muito menos conversões do que o outro que não está rodando tanto, tá? E isso aí está diretamente relacionado ao objetivo da campanha também, né? Se a gente está usando uma estratégia de maximizar cliques, aí o Google vai focar nos anúncios que entregam mais cliques. Então tem que cuidar aí ao fazer essas análises. Beleza? Foco principal sempre nas conversões. Bom, aí depois a gente tem o custo por conversão, que na minha opinião é a principal métrica, né? Junto com o número de conversões, obviamente, mas o custo por conversão nos mostra o quanto a gente está pagando por cada conversão. Então é basicamente para nos mostrar o quanto a gente está pagando para alguém entrar no nosso site e realizar ali alguma ação valiosa, né? E aí para a gente chegar nesse valor, é só a gente dividir o custo total da campanha, ou do grupo de anúncio, ou do anúncio, né? Pelo número de conversões que essa campanha, ou que esse grupo, ou que esse anúncio me gerar, tá? Então se eu tiver investido, por exemplo, R$30 numa campanha e conseguir 3 conversões, o custo por conversão vai ser 30 dividido por 3, que dá R$10. Beleza? Bem simples esse cálculo também, mas da mesma forma que a gente não precisa calcular, por exemplo, o CTR, a gente também não precisa calcular o custo por conversão, né? O Google vai lá e vai nos mostrar isso numa coluna, mas a título de curiosidade é assim que ele calcula, beleza? Então é uma métrica ideal para a gente controlar os gastos em termos de resultados, né? Então, por exemplo, se tu tem conhecimento aí da efetividade de vendas da tua empresa, por exemplo, tu precisa de 10 leads para fechar uma venda. Então, nesse caso, essa métrica pode ser bem importante para ti, porque tu vai ver
o custo que tu tá tendo para ganhar cada lead. Então, por exemplo, se tu gasta R$200 a cada 10 leads que tu recebe e tu precisa de 10 leads para fechar uma venda. Então, nesse caso, tu estaria gastando R$200 para fechar uma venda. Aí tu tem que ver o quanto essa venda tá retornando pro teu bolso, né? E aí, para saber se esses R$200 para fechar uma venda é um custo alto ou não, vai depender do quanto essa venda trouxe de retorno pro teu bolso, né? Se, por exemplo, o ticket médio do teu produto, dos teus produtos ou dos teus serviços for R$1.000, tu gastou R$200 para fazer uma venda de R$1.000. Então, nesse caso, estaria valendo a pena o investimento, né? Claro que aqui a gente só considera o investimento em anúncios, não considera custos internos da empresa, mas enfim, já dá para ter uma boa noção, né? Então, nesse caso aqui, o custo por conversão seria 200 dividido por 10, né? R$200 foi o que tu gastou, 10 conversões foi o que tu teve. Então, o custo por conversão nesse cenário seria o custo por lead, né? R$20. O custo por venda foi R$200, porque a cada 10 leads tu fecha uma venda, então gastou 200, voltou R$1.000. Beleza? Só para tentar trazer números para ficar mais claro, né, do quanto é importante a gente metrificar esse custo por conversão para a gente saber se ele está dentro do que a gente tem como objetivo, né? Porque se ele estiver muito alto, pode ser que no final das contas não esteja compensando, né? Talvez a gente esteja pagando mais por conversão e pagando um custo muito alto por venda e aí a gente pode estar tendo um prejuízo aí. Então é uma métrica muito importante para a gente realmente controlar os nossos gastos ali e conseguir fazer uma análise melhor sobre isso, tá? Bom, depois a gente tem a taxa de conversão, que é basicamente a frequência com que as pessoas que clicam no nosso anúncio estão realizando alguma conversão, né? Então, e aí para calcular isso é só a gente dividir o número de conversões pelo número de cliques, né? E multiplicar por 100 também, porque é em porcentagem. Tá. Então, por exemplo, se 10 pessoas clicarem no nosso anúncio, entrarem no nosso site, mas só uma delas converter, a gente vai ter uma taxa de conversão de 10%. E aí, ela serve principalmente para nos ajudar, né, a analisar a efetividade do nosso site ou do nosso negócio como um todo, da nossa proposta de valor, da nossa oferta, do que está descrito lá dentro do site, após o clique. Porque o que acontece? Quando a pessoa clica no nosso anúncio, quer dizer que ela se interessou pelo que a gente está falando ali. Ela gostou dos títulos, das descrições, fez sentido para ela, ela vai clicar e vai cair no nosso site. Se ela não realizar o objetivo principal, que a gente espera que ela realize, né? Se ela não realizar uma conversão lá dentro, quer dizer que ela não encontrou o que ela estava procurando ali. Então ela, teoricamente, está dentro do nosso público, porque ela se interessou pelo nosso anúncio, clicou no nosso anúncio, caiu no nosso site, mas por algum motivo ela não converteu, né? Então nos ajuda muito a medir a efetividade do site, né? Porque pode ser que o anúncio esteja bom, que a campanha esteja toda bem configurada, mas se o pessoal não está convertendo dentro da página, quer dizer que o problema está dentro da página. Pode ser que a nossa oferta não seja muito boa, ou então não esteja muito bem comunicada dentro da página, né? Enfim, pode ser que a nossa página não esteja cumprindo aí os pilares que precisam para conseguir um resultado legal. Então ela é uma métrica legal para a gente analisar principalmente isso, né? A efetividade do site ou do nosso negócio, né? Da nossa oferta, do nosso produto, do nosso serviço, beleza? E aí aqui, da mesma forma que o CTR também não tem uma média que vai valer para todos os mercados, a taxa de conversão também não tem. É muito difícil a gente trazer aqui uma taxa de conversão ideal para o teu negócio, porque vai variar muito de acordo com o negócio, de acordo com o teu site, de acordo com o teu mercado, enfim, tem muitos pontos a se considerar aí. Por exemplo, um e-commerce, onde a venda é feita direto pelo site, se a gente basear a taxa de conversão do e-commerce pela venda, 1% já seria uma taxa de conversão boa. Tem muitos e-commerce que não conseguem chegar a 1%, 1% já é legal. Agora, se é uma conversão mais de meio, topo de funil, por exemplo, um clique no botão de WhatsApp, aí essa taxa de conversão já tem que ser maior, já tem que ser perto ali dos 8%, 9% de repente, na maioria dos mercados, 10%. Se é uma conversão de preenchimento de formulário, de solicitação de orçamento, um lead, aí vai depender muito do mercado também, mas enfim, acho que perto dos 10% ali é uma média legal para a grande maioria, tá? Mas não se apeguem muito a essa média, porque pode ser que no teu mercado a realidade seja outra, então não quero me comprometer com isso, porque realmente varia bastante, tá? Não é para ficar em cima do muro, realmente esse número vai variar de acordo com o teu contexto, com o teu site, com a tua concorrência, beleza? O ponto principal aqui é, se tiver muita gente entrando no site, não tiver tendo conversão nenhuma, tem alguma coisa errada. Beleza, aí depois a gente tem o valor de conversão, que aí aqui é principalmente focado em e-commerces, E aí quando a gente fala e-commerces, entra também infoproduto, lojas virtuais, assinaturas, Enfim, tudo que a venda pode ser feita diretamente pelo site, beleza? E aí ela vai nos mostrar o quanto cada conversão trouxe de receita, de faturamento. Então se a minha campanha tiver, por exemplo, 3 conversões, e eu tiver um e-commerce, ela vai mostrar o quanto essas 3 conversões me trouxeram de receita, de faturamento. Então vai ter uma coluna ali no Google Ads que vai mostrar o valor que retornou para o meu bolso. Então é uma métrica bem bacana para a gente conseguir visualizar isso. E valor de conversão por custo, também é mais focado ali em e-commerces, mostra o retorno sobre o investimento, tá? Então essa aqui eu acho que talvez seja a principal métrica para e-commerce, Essas duas, na verdade, mas essa aqui principalmente é porque ela nos mostra de fato o quanto retornou, Então ela vai dividir ali o valor da conversão pelo custo total. Então, por exemplo, se as minhas conversões me geraram um valor de conversão de R$3.000, consegui lá, sei lá, 4, 5 conversões e o valor de conversão dessas 5 conversões foi R$3.000 e eu gastei R$1.000 para isso, essa métrica aqui vai me mostrar, tu gastou
R$1.000 e voltou R$3.000 para ti. Então ela vai dividir os 3.000 por 1.000 e vai me dar um valor de conversão por custo de 3 vezes, né? Então é como se fosse o ROAS, né? Muita gente conhece por essa nomenclatura, que é o retorno sobre o investimento nos anúncios, tá? Então ela serve muito para a gente saber se o dinheiro que está indo está voltando e em que quantia que ele está voltando, né? E aí a gente conseguindo ler essas informações dentro do próprio Google Ads, a gente vai ver que campanha que está trazendo o maior valor de conversão, né? Qual que está trazendo o melhor retorno e enfim, vai nos ajudar a tomar as melhores atitudes para saber onde colocar mais dinheiro, onde tirar mais dinheiro e o que está dando mais certo para o nosso negócio, beleza? Bom, então mais uma vez para encerrar, vamos reforçar aqui, foca primeiro nas métricas primárias, porque se elas estiverem boas, as métricas secundárias não vão ter muita importância. Claro, a gente pode analisar junto, né? Pode tentar criar outras versões de anúncio para dar uma melhorada nessas outras métricas, mas não mexe no anúncio que está trazendo bons resultados relacionados aqui às métricas primárias, mesmo que as métricas secundárias não estejam tão boas, tá? Se tu quer melhorar essas métricas secundárias, cria uma outra versão do anúncio e aí foca em mudar os títulos, mudar as descrições, né? Tentar deixar o anúncio mais atrativo, mas mantém aquele outro que tá trazendo um retorno legal com relação às métricas primárias. Porque o que vai balizar tuas atitudes tem que ser essas métricas aqui, que é o que de fato mostra o que tá voltando pro teu bolso, beleza? Essas aqui são interessantes também e obviamente elas influenciam diretamente aqui, né? Porque se o teu anúncio recebe mais cliques, se ele fica mais atrativo, obviamente ele tem mais chance de receber conversões, né? Porque para a pessoa gerar uma conversão, ela precisa clicar no anúncio e cair no teu site, beleza? Então não estou dizendo que elas não são importantes. O ideal é a gente tentar melhorar todas essas métricas aqui. Só que em alguns casos tu pode perceber que o teu anúncio pode não estar gerando tantos cliques quanto o outro anúncio, como eu falei antes, né? Mas está trazendo um número de conversões legal, está com um custo por conversão muito bom, então tu não vai mexer nele. Ele está funcionando, então mantém ele. Aí tu pode criar uma outra versão, como eu falei, tentando melhorar essas outras métricas que talvez estejam faltando ali, né? Melhorar ainda mais para ver se as conversões aumentam também. Enfim, fazer isso de uma forma isolada, tá? Sem mexer no que já tá funcionando. Beleza? Então por hoje era isso. Nas próximas aulas aí a gente vai ver tudo isso na prática, né? Como organizar as nossas colunas nos relatórios do Google Ads a nível de campanha, de grupo de anúncios, né? Para deixar tudo isso aqui bem organizado ali dentro pra gente conseguir analisar cada uma dessas métricas e saber onde a gente deve mexer. Enfim, vamos trazer exemplos práticos também. Beleza? Então por hoje era isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu!